Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que esse é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Ai, ai, ai. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, desperta da fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Tricolores é a primavera florindo caminhos. Tricolores são todas as flores, são os passarinhos. Tricolores é o arco-íris, caminho de luz. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Ai, ai, ai. Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores ao Cristo na cruz. Viva a vida! Viva a vida, faz o mundo ficar mais bonito no teu coração. Viva a vida, e desperta na fé ardorosa de ser bom cristão. Todos juntos, de mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Laia, laia. De mãos dadas nas mesmas estradas, eu sou teu irmão. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Estamos novamente no ar com a Irmandade de Colores, né? Hoje com a visita aqui do nosso irmão diácono e cantor Alberto Araújo, né? Que não pôde vir semana passada, mas hoje, na graça de Deus, ele está aqui conosco nessa tarde de quinta-feira. Uma alegria saudar vocês todos aí que estão aqui conosco na Rádio Aliança. Meu amado irmão Leonardo, Deus abençoe você, a toda a missão a qual vocês foram chamados, a você que está aí escutando. Com grande alegria eu estou aqui para partilharmos nessa tarde, né, sobre as coisas do alto, aquilo que Deus tem e trouxe para o nosso coração, aquilo que nos dá força, que nos anima, que nos alegra, porque Ele é aquele que tem um grande amor, um imenso amor para com todos nós. Então eu vim aqui para possamos nessa tarde partilhar, orarmos juntos, né, e entoarmos nossos louvores a Deus com um coração sincero, e que a palavra que seja trazida aqui possa alcançar a sua vida, possa transformar o seu coração, né? Sigamos junto no caminho do Senhor. Amém, meu irmão. E antes de entrarmos, né, com a música que vai nos abençoar com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo já possa começar a entrar nos nossos corações aqui nos estúdios da rádio, eu pergunto ao diácono o tema de hoje. O tema de hoje, Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos,
sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Então vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. Leonardo, esse é o nosso tema de hoje. Amém, meu irmão, que bom. Bom, esse programa é ao vivo, né? Eu gosto de fazer essas coisas, né? Aqui é o verdadeiro quem sabe faz ao vivo. Diácono, com a bênção do Senhor, qual a música que nós vamos utilizarmos para invocarmos o Espírito Santo? Agora vamos então... O Céu se Abre. Acho que essa canção ela é uma canção que faz o derramar do Espírito Santo na nossa vida, né? O céu se abre realmente, o Espírito Santo desce como fogo abrasador, aquecendo o nosso coração, né? Nos dando a força necessária, a força que vem do alto. Então vamos ouvir essa canção, né, do Ministério Adoração e Vida, querido irmão Valmir Alencar, né, que possa adentrar já nos nossos corações. Amém, meu irmão. Então vamos de O Céu se Abre, Valmir Alencar, e já já vamos voltar com a Irmandade de Colores. Amém? Amém. Se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração braços do Pai. Vem, Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Espírito Santo, com teu poder tocar meu ser, fluir em mim. Hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai. Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai. Hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer. Hoje eu posso ser um
Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Voltamos com o Irmandade de Colores, hoje aqui com o nosso irmão diácono Alberto Araújo, e eu vou convidar o nosso diácono para dar a bênção, para iniciar a oração, para que o Espírito Santo nos abençoe aqui no estúdio, para que principalmente abençoe a cada um de vocês que escuta o programa, para que a palavra de Deus possa transpassar o coração de vocês, que vocês possam escutar com o coração, não com os ouvidos, que este programa seja motivo de cura em muitas vidas, que possam estar escutando esse programa, estejam passando por algum tipo de aflição, de angústia, às vezes querendo apenas um direcionamento, que nós possamos ajudar. Eu convido o diácono a iniciar. Que a mão de Deus possa alcançar você, onde quer que você esteja, que o Espírito Santo possa fortalecer, dar ânimo, dar vida, vigor necessário para que você siga firme e forte nos propósitos de Deus. Ele é aquele que está sempre perto, Ele é aquele que nunca nos abandona. Então tenha certeza disso, você que está ouvindo aí, o Senhor é contigo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom, então nós vamos pedir também aqui, a intercessão de Nossa Senhora, para que ela esteja à frente, intercedendo sobre cada um de nós. Eu convido o diácono também, a fazer essa oração para a nossa mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bom, meu irmão, as palavras estão abertas. Então, hoje o Senhor, Léo, ele faz um convite, através dessa palavra, dessa moção que o Espírito Santo colocou, Vinde a mim, vós todos, que estáis aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei. O Senhor, ele nos faz um convite, e esse convite, ele é um convite constante para nós, porque o Senhor Jesus, ele nos chama o tempo todo, mas ao mesmo momento que ele nos chama, ele é aquele que vem ao nosso encontro, E a pergunta que eu faço, para você que está aí ouvindo, conosco nessa hora, é o que toma conta, do nosso coração diante dos desafios que encontramos, Qual é o peso? Qual é o fardo no caminhar? Encontramos muito peso, muito fardo no nosso caminhar, principalmente para aqueles que dizem sim a Deus, essa é a verdade, porque parece que viver no mundo que eu digo é longe de Deus, a gente às vezes tem a sensação de que tudo se torna mais fácil, mas isso é um mero engano, porque o Senhor Jesus é o que diz a palavra, e a palavra é eficaz. O Senhor Jesus é aquele que vem nos dar a paz, Ele é a paz, por isso Ele nos diz: a paz esteja convosco, porque através dessa paz nós temos no Senhor a força necessária para seguirmos em direção ao céu. E Ele está conosco, todos os dias Ele está conosco, e Ele quer que possamos dar esse passo largo rumo ao céu. Só que muitas das coisas, muitos obstáculos às vezes aparecem na nossa vida, a fim de fazer com que venhamos a desviar, do caminho do Senhor. E aí vem o peso, vem o cansaço que toma conta muitas das vezes e nos impede de sermos obedientes ao Espírito Santo e obedientes à voz do Senhor que nos chama: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Esse chamado, ele ecoa, Léo? Ele ecoa, porque a todo momento o Senhor fala para você: vinde a mim, dê o teu cansaço, eu vou te aliviar. O que me chama a atenção também, logo no início da nossa oração, é que esse tema bate certinho com o que nós estávamos conversando aqui fora do ar, diácono, O diácono Alberto Araújo estava perguntando exatamente o que aconteceu comigo, no final do ano passado, Foi aquela queda que eu dei um testemunho já aqui, Eu repito para quem não sabe,
né? Eu sempre tive problema com drogas. Eu estava já quase 4 anos limpo, quando no final do ano passado eu tive uma recaída, né? E essa recaída me deixou tão envergonhado que, passado o dia, eu desliguei o telefone, fui para o trabalho, fiquei recluso lá sem querer falar com ninguém, né? Mas Jesus, ele é tão misericordioso que depois de mais ou menos uns 2 dias, né, de depressão, a vergonha foi substituída pelo arrependimento, né? Após confessar aqui com o nosso padre, o pároco Assis, eu decidi fazer, né, abrir esse testemunho para que todos soubessem o que realmente aconteceu comigo, né? E eu estou hoje na caminhada, parece que não, mas eu estou me sentindo mais forte. Estou me sentindo mais forte porque eu sei que a gente pode cair a qualquer momento, né? Orai e vigiai. E nessa passagem aqui, nesse Evangelho de São Mateus, e ele diz exatamente isso: vinde a mim, vós todos que estáis aflitos, sobre o fardo, e eu vos aliviarei, né? Por que eu estou falando isso? Porque às vezes muitas pessoas devem pensar assim: poxa, Leonardo, ele está lá na rádio, faz o programa, ele está nas atividades da paróquia. Poxa, esse camarada não tem problema. Esse camarada é um cara que não tem o que fazer, por isso que ele vive enfiado na igreja. Não, meus irmãos, eu tenho muitos problemas sim, né? Eu tenho muitos problemas familiares, eu tenho problemas no trabalho, porém a própria palavra de Deus nos diz que o nosso sofrimento não tem que transparecer, né? É através desse jugo suave do Senhor é que eu confio, que eu acredito, é que me faz todo dia acordar com força de estar aqui querendo partilhar a palavra, querendo anunciar o Evangelho. Porque eu falei isso, acho que foi no programa da semana passada que eu estava, diácono, falando sobre julgamento. Mais vale ser condenado pelo homem do que condenado por Deus, né? Então eu senti isso no coração se acumular, tudo se encaixa de forma perfeita. O senhor está me entendendo? Entendo. Assim, é a ação de Deus, né? É o mover dele para todas as coisas. E o interessante que você falou, e esse teu testemunho ele é fundamental, porque a misericórdia de Deus ela é extraordinária. E muitas das vezes o inimigo, o demônio, ele tenta fazer, Leonardo, com que o homem perca a fé na misericórdia. E se nós perdermos a fé na misericórdia de Deus, nós perdemos tudo. Porque deixamos de acreditar, deixamos de confiar que a nossa meta é o céu. Deixamos, quando a gente perde a confiança na misericórdia de Deus, quando a gente deixa de buscar, quando a gente acha que o nosso pecado é maior do que a mão de Deus, a gente caminha rumo a perdição, é um caminho sem volta, porque você deixou ali de seguir para aquele que te ama, para aquele que te chama. Deus, ele quer uma resposta, e por isso ele está sempre, essa palavra que nós trouxemos hoje aqui, ela é eficaz, porque é exatamente isso: vinde a mim. Esse vinde a mim é porque Deus, ele a todo momento, ele quer que retornemos à amizade com ele. Ele sabe daquilo que está no nosso coração. Ele sabe de todas as nossas imperfeições. Deus, ele não nos conhece por inteiro. Ele não nos conhece pela metade. Ele não conhece um pouco de nós. Ele conhece no mais íntimo de nós. É interessante isso que você falou, né? Porque as pessoas te veem aqui na rádio falando da palavra, mas às vezes esse chamado é até mais importante, porque o Senhor ele justamente ele chama aqueles que ele tem mais até necessidade de que esteja perto ali. Porque às vezes você vê um irmão, né, que é ministro, né, ou um irmão, como é o meu caso, sou diácono, estou no altar ali, mas o Senhor, ele sabe o porquê de nós estarmos ali. Ele tem, né, o motivo que nos conduziu até ali. E essa proximidade com Ele é o que nos faz seguros, né? Porque quando nós nos afastamos de Deus, a nossa vida ela fica escura, perdemos a luz, o brilho, né? O Espírito Santo, a ação do Espírito Santo na nossa vida ela é constante, né? Mas a graça ela precisa ser alimentada diariamente, né? Por isso vigiar e orar, e precisamos orar muito para ficarmos de pé,
Você sabe o que é interessante também, Diaco? Sem querer. Segunda-feira, a gente estava olhando o Evangelho de segunda-feira. O Evangelho de segunda-feira, no final do Evangelho, Jesus Cristo falava para Nabucodonosor, né, que o Espírito Santo é como o vento, né? Ele sopra, você sente que o vento está ali, você ouve o vento, né? Mas você não sabe para onde ele vai. Não. E assim é o Espírito Santo. Aquele que está tomado no Espírito, ele sabe que o Espírito Santo está nele. Ele sabe que nada vai dar errado, mas ele confia. Ele não sabe onde o Espírito Santo vai levá-lo, mas ele confia. É verdade. Né? Isso também encaixa com esse... Isso, eu costumo falar também o seguinte: nós não sabemos até onde Deus pode nos levar a partir do momento que nós não abrimos o coração para que Ele nos conduza, né? Que Ele nos leve. Essa confiança, esse se derramar na mão de Deus, se entregar verdadeiramente, é necessário para nós cristãos, confiar nele acima de tudo. Hoje a gente vê aí, né, não podemos deixar passar a crise que vivemos. As pessoas, elas estão muito desesperançosas, né, meu irmão? Porque a dificuldade é muito grande, né? Quantas famílias aí passando por necessidades, desemprego, quantas lutas, né, diárias, os pais de família, as mães estão tendo que fazer para sustentar, né, para sustentar seus filhos, para ficarem de pé. Mas a verdade é que Deus, Ele é aquele que não nos desampara. Por isso Ele deu seu Filho Jesus, que se entregou por nós e ressuscitou verdadeiramente, porque Ele é o necessário para as nossas vidas. E aí nós precisamos deixar que Ele tome conta da situação da nossa vida, que Ele tome conta de toda forma de tribulação, porque Ele é o Deus de todas as causas, é o Deus do impossível, e Ele não desampara aqueles que confiam nele. É necessário que a gente clame, a gente peça e confie, declarando que Ele é a nossa esperança. Se temos a Jesus, temos tudo. Essa certeza que nós cristãos devemos ter. Se temos a Jesus, temos tudo, nada nos falta, porque Ele está conosco, é o que mais precisamos. E meu irmão, o que me chama a atenção é que nesses dias, né, esses dias de dificuldade que a gente está vivendo, esse prenúncio de greve geral para o dia de amanhã, né, eu vejo muitos irmãos se perdendo, né? Recentemente eu vejo irmão que, tipo assim, estava aqui na igreja caminhando de um lado, recebe uma graça e confunde, né? Confunde esta graça. E o que acontece? O inimigo começa a nos confundir. Não, meu irmão, você não tem que ir para a igreja porque você tem que pagar suas contas, você tem que sustentar sua família. Então o ser humano, ele começa a entrar em dúvida: será que Deus quer isso mesmo para mim? Então tem que trabalhar, não dá tempo, eu tenho que dar conforto à minha família, né? Ele já não tem mais aquela coisa de que Jesus, ele falava: usai uma túnica, quem tem duas pega a outra e doa, né? A gente começa a confundir, então a gente já não é mais o necessário. Eu já tenho uma meta, eu quero dar conforto à minha família, e a gente cai numa escravidão, né? Começa a virar as costas para Deus e não, eu vou à missa, eu estou indo na missa porque é obrigação é a missa, o restante não é, né? E aí eu pergunto, meu irmão, que Deus é esse? Você não está confiando em Deus, né? Quando a gente tem o despautério de achar que Deus não paga as nossas contas, é porque a gente não está acreditando nem um pouco no que São Mateus nos diz aqui, no capítulo 11, né? Do versículo 28 ao versículo 30, né? E ele diz mais aqui ainda: tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei repouso em vossas almas. Meu jugo é suave e meu peso é leve. Ele pede para que a gente receba a sua doutrina. Deus só pede isso, para que nós recebamos a sua doutrina, né? E aí eu pergunto: será que a gente está mesmo fazendo a doutrina dele? Será que a gente chega em casa, a gente consegue admirar nossas esposas, amar nossos filhos, dar a atenção que nossa família merece? Será que nós estamos conseguindo amar o nosso próximo na rua, né? Será que a gente está conseguindo amar aquele que fala mal da gente,
Será que a gente sai da missa, né, com o coração puro? Não para comentar da vida dos outros na porta da missa? Isso não é o que Deus nos ensinou. Né? Aqui ele só pede a doutrina. Jesus nos ensinou tudo isso, né? E a gente tem essa imensa dificuldade em botar isso em prática. Nos assemelharmos a Ele ao máximo, né? Acho que é o desejo que nós devemos nutrir todos os dias, né? Procurar sermos melhores a cada dia, por mais difícil que pareça, né? As preocupações, o barulho mundano, as preocupações mundanas, elas acabam tomando o espaço que Deus deveria ter na nossa vida. E são tantas essas preocupações, é muita informação hoje, então, com tanta tecnologia, um derramar de informações ao mesmo tempo, e isso acaba nos ocupando e nos impede de ver o Senhor Jesus agindo na nossa vida, né? Tal como Ele, quando foi estar com Marta e Maria, e Marta estava lá nos afazeres, Maria foi aquela que aproveitou a melhor parte, porque ela viu o Senhor, né? Ela se deixou na presença dele, e ela se colocou aos pés dele, prostrada, como adorando, né? Aquele que é digno de adoração. E muitas das vezes a gente não tem essa visão, que é a visão de Maria. A gente está preocupado demais com as ocupações, e essas ocupações, é interessante, cada vez mais elas vão tomando conta, né? Assim, e aí é necessário que a gente pare, respire e abra o espaço para Deus. Abra o espaço para Deus. Fazer a obra na nossa vida, né? Fazer a transformação no nosso dia, fazer da gente instrumento. Às vezes, para ouvir a Deus, é preciso silenciar muito, muito. É preciso você silenciar diante de uma situação que você viu que às vezes não te agradou. Pedir esse discernimento. Às vezes a gente quer falar, às vezes a gente quer responder. É uma ofensa, né, que às vezes nos incomoda, e aí a gente deixa de ser reflexo do Cristo. A gente deixa de viver a doutrina. A gente perde o caminho, se perde no caminho. E muitas coisas, às vezes, no nosso dia a dia, faz com que a gente saia dessa graça, né? Faz com que a gente perca a direção de Deus. A gente segue ali no caminho, né, para Deus, rumo ao céu. Não seguimos sozinhos, seguimos com aqueles que o Senhor coloca ao nosso redor, né? De mãos dadas ali, Ele segue conosco no caminhar. Por isso Ele mandava os discípulos de 2 a 2, né? Ele não mandava os discípulos só. E aí, muitas vezes a gente quer caminhar sozinho porque a gente acha que o outro ou não é digno de caminhar conosco, ou o outro vai atrapalhar, ou o outro talvez seja melhor, e às vezes a gente acaba seguindo na individualidade, né, do eu, né? E o Senhor nos chama a sermos um todo no corpo, onde Ele é a cabeça, Ele é aquele que direciona para tudo, direciona para o céu. E aí vem o cansaço, né? O cansaço o cansaço ele é gerado pela ação do pecado. O cansaço do nosso cansaço cristão, ele é gerado pela ação do pecado na nossa vida, né? O medo, a angústias, as aflições, né? As fraquezas. O pecado, ele nos leva a essa perda de paz. E o Senhor, Ele é a paz. Ele é aquele que dá tranquilidade. E aí, na medida que essas preocupações elas vão tomando um espaço do nosso coração, da nossa vida, a gente vai se distanciando daquilo que nós fomos chamados. Nós vamos nos distanciando de Deus. E é importante que a gente escute esse vinde a mim. É importante que a gente procure essa reconciliação, confiando na misericórdia. Mesmo na queda ali, quando caímos, a queda ela faz parte do nosso caminhar. Mas o levantar-se também, ele é muito mais necessário. Você cair, você levantar e confiar em Deus, seguir. Amém. Bom, nós temos uma visita aqui ilustre, né? Um convidado bem conhecido. Eu quero pedir para a nossa visita se apresentar aí, né? Nossa visita aqui não é uma visita, né? Que acabou de chegar. Boa tarde aí, ouvinte da Rádio Aliança, ouvinte do Irmandade Decolores, ouvintes fiéis que nos acompanham aí nesse mais de um ano, né? Que é o Guilherme falando. E não podia deixar de estar aqui hoje com
Alberto Araújo, acho que já deve estar fazendo um ano, né, Léo? Você lembra a data que ele teve aqui? Por aí. Foi no inverno, eu lembro que estava frio. Tá. Então foi no meado do ano, deve estar fazendo aí um ano. Tá, E eu ultimamente não tenho podido estar aqui agora toda quinta-feira, mas hoje eu tive que estar aqui para relembrar, né? A gente vai ter também o Rivelino, né? Dia 11. Duas sim, semanas, um né? abraço. Dia 11, Rodrigo Rivelino. E semana que vem já temos visita. Então, falta confirmar, mas semana que vem... Esses dias com certeza eu tenho que me redobrar para estar aqui. Satisfação, gente. Eu fico feliz de vê-lo aqui mais uma vez. Aquele CDzinho autografado tá guardadinho lá, hein? Esse ano, com a graça de Deus, chega a CD novo. Quero também mandar um abraço, né, para todos que estão ouvindo. Quero mandar um abraço muito grande para o pessoal da minha comunidade, Paróquia Nossa Senhora Mãe Divina Providência. Também um abraço para os amigos da Paróquia São João Batista, do Tênis Jardim, da Venda da Cruz, Nossa Senhora de Fátima, que estão sempre na intercessão pelo meu ministério, né, entre tantos outros irmãos que eu tenho. Assim, Deus, ele me leva para lugares onde eu posso ali conhecer pessoas de Deus, que é o caso de vocês aqui da Rádio Aliança, do Irmandade de Colores. Pessoas de Deus nos levam para Deus, né? Essa é a alegria que eu tenho tido. Então, rever Guilherme, rever você, Léo, é uma alegria imensa para mim. Amém. Diácono, como esse programa é ao vivo, eu já pergunto, a gente vai entrar no apoio cultural, mas antes da gente entrar no apoio cultural, qual é a próxima música? Vamos ouvir então uma canção que tem a ver com o tema que a gente está partilhando aqui hoje, né? Coração Sagrado, Comunidade Recado, com a participação da nossa irmã Ziza Fernandes. Amém. Qual é o tema? Repete aí que eu estou por fora. O tema é Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos sobre o fardo, e eu vos aliviarei. Amém. Amém. Então, meus irmãos, nós vamos para o apoio cultural e voltamos já com a primeira leitura e mais Mateus 11, versículos de 28 a 30. Amém? Está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar. Curar suas feridas, tirar a solidão, reconstruir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão.
você está cansado, sem lugar para repousar, venha ao coração sagrado de Jesus que aberto está. Pode então entrar até descansar. Seu Deus ali espera e quer amar, curar suas feridas, tirar a solidão e construir com zelo tudo que está no chão e dar muito carinho. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. Alegre-se, irmão, felicidade não é ilusão. Pegadinha, né? Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Voltamos com a Irmandade de Colores, né? Guilherme aqui presente nos estúdios, né? Partilhando a palavra conosco. O diácono também. E sem delongas, né? Trecho copiado aqui do meu irmão Guilherme. A gente vai para a primeira leitura de hoje. Antes de ir para a primeira leitura, enquanto o Guilherme está sintonizando ali na primeira leitura, eu quero agradecer nosso irmão Diogo, né? Que partilhou aqui a palavra conosco. Né, nosso irmão Diogo, do grupo do meu irmão discípulo, né, Verde da Esperança, meu irmão também do coro masculino, né, e coordenador da equipe de Nossa Senhora. Eis que meu irmão disse assim, ó, Jesus também mandava discípulos de 2 a 2 para que ele estivesse sempre no meio deles, valendo seus ensinamentos, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20, né? Muito obrigado, Diogo, um abraço. Quero mandar um abraço também para minha irmã Marluce, esposa do meu assistido, né? Que pediu uma oração aqui, né? E hoje essa oração vai ser conduzida por um diácono, minha irmã. Eu vou entregar essa oração para ele ao final do programa, amém? Vou passar as palavras agora para o Guilherme. Hoje, quinta-feira, né? Nós estamos na segunda semana da Páscoa. Leitura hoje, primeira leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo de 27 a 33. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Quando ouviram isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a palavra está aberta. Quem deseja iniciar ou querem meditar mais um pouco,
O diácono quer meditar mais um pouco. Não, vamos partilhar, né? Se eu me calar, as pedras falarão. Né? Essa autoridade que o Senhor Ele nos pede, né? Diante de algumas situações que nos impede de proclamar a palavra dele. E era isso que estavam tentando fazer com os discípulos. Às vezes nós entendemos que devemos ficar na mansidão do Senhor. É verdade, devemos permanecer na mansidão do Senhor diante de todas as coisas, mas não podemos nos calar diante do anúncio da verdade, porque é a verdade que nos traz essa libertação. E interessante é que Pedro, né, a gente olhando para Pedro, olha como é que o Espírito Santo fortalece, olha como que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é transformadora. Pedro, aquele que negou a Jesus, né, por 3 vezes, agora, através da ação do Espírito Santo na vida dele, ele já não se cala mais. É outro homem, né? Ele é forte e ele não dá... É muito engraçado como a gente percebe isso claramente na leitura de Atos dos Apóstolos, né? É outro Pedro. Exatamente. Então, assim, ele tomou posse dessa autoridade e por isso ele não se calou, ele não se acovardou diante das situações de injustiça que ele passou a ver a partir de então. E essa exortação é uma exortação para nós também, porque muitas das vezes a gente deixa de fazer um anúncio, muitas das vezes a gente se acovarda e não falar aquilo que é a verdade, que é o próprio Cristo nos ensina, e por conta disso o mal ele vai dominando, né? E nessa palavra, nessa passagem aí, era justamente isso que corria o risco de acontecer, mas ali eles se levantaram, os discípulos se levantaram para que o mal não dominasse. Você não pode se calar, você não pode se acovardar, porque o Senhor, Ele nos chama a essa responsabilidade. O nosso testemunho, ele precisa acontecer diante de qualquer situação, né? Nós o tempo todo somos provados mesmo, ali é ferro e fogo, mas devemos confiar e anunciar a palavra, de levar àqueles que necessitam a palavra. E na medida que a gente aceita com que outros mandem a gente silenciar a voz de Deus, a gente deixa de ser esse instrumento. E os discípulos, eles não deixaram, né? Eles tomaram posse desse Espírito Santo, e nós também devemos tomar posse desse mesmo Espírito Santo, para que sempre possamos anunciar a palavra de Deus aonde quer que estejamos. Essa é a verdade que nós devemos ter no nosso coração. Olha, eu hoje de manhã mesmo estava falando com o Léo, caso eu não tinha certeza se o diácono viria, então caso ele não viesse, da gente falar um pouco, da gente puxar o tema e falar um pouco sobre política. Não fazer o tema política, né? Mas falar um pouco sobre isso, porque uma coisa chama atenção, é que os apóstolos aí parecem rebeldes, né? Porque os sumos sacerdotes já haviam, e isso está numa leitura anterior, já haviam proibido a eles severamente de pregar em nome de Jesus Cristo. E eles foram libertos por um anjo, né? E a prisão lá trancada, os guardas não viram nada, eles ficaram espantados. Como é que eles saíram? E quando foram ver, eles estavam lá pregando de novo. E agora, essa posição, essa postura dos apóstolos, que os sumos sacerdotes, como autoridades, né, viam neles rebeldes, pessoas rebeldes, mas não era uma rebeldia. Eles estavam fazendo a vontade de Deus e sabiam muito bem disso pelo Espírito Santo, né? Então, eu penso assim, o cristão, ele não tem que estar contra as leis civis, né? Não tem que ir contra a lei do homem. A gente vive numa sociedade e a gente tem que cumprir a lei. Todo cristão deve ser cumpridor da lei, deve se interar sobre lei, sobre política, né? Afinal, os políticos criam, mudam, anulam a lei, né? Então, nós não somos rebeldes se nós falamos, se nós às vezes pregamos contra certas leis, mas nós estamos defendendo aquilo que nós acreditamos, a nossa fé. E se uma lei vai contra a nossa fé, a gente tem que denunciar, porque é o que Deus quer, né? Denunciar abertamente. Mas nós vamos ser perseguidos, caluniados, vamos ser
até ameaçados, mas Jesus já havia predito isso, né, que isso aconteceria, mas que a gente deveria ficar feliz quando isso acontecesse. E isso nos traz um cansaço muito grande, né, uma insatisfação muito grande desse mundo. Está lá em Romanos 2, se eu não me engano, não lembro só o versículo, né? Não vos conformeis com esse mundo. Exato. O cristão, ele é inconformado com esse mundo, né? Inconformado com as coisas que os homens mesmo criam, né? Falando de leis, né? Leis absurdas, mas não é só leis, tem muitas outras coisas. O mundo inteiro está absurdo e a gente parece remar contra a correnteza. Nós somos ali, às vezes parece uns grãozinhos de areia no meio do deserto, né? Nós cristãos de verdade que defendemos a nossa fé, pregamos aquilo a que acreditamos, e Jesus Cristo e tudo que Ele ensinou hoje em dia é visto como fora de moda, é visto como até uma doutrina antiquada, né? E a gente se sente muito oprimido, a gente se sente muito cansado. E é aí que eu trago para o tema de hoje, né, que às vezes a gente está muito cansado, mas Deus é aquele que nos dá força, né? Jesus é aquele que nos dá força, aquele a quem nós devemos sempre recorrer. E eu faço até uma confissão aberta aqui. Na própria terça-feira agora, eu fui para o cor masculino, para a nossa reunião. Eu estava muito cansado, estava até um pouco estressado, mas eu não comecei a reunião. Eu fui lá para o Santíssimo e deixei lá, derramei no Senhor, pedi a orientação dele, e foi uma reunião maravilhosa. Amém. Uma confidência que eu tenho que fazer, né? Às vezes a gente acha que pegar alguma responsabilidade, né, junto à nossa igreja nos gera estresse, vai tirar nosso tempo, né? A gente fica com medo de que as coisas não deem certo sob nossa responsabilidade. Mas, Guilherme, eu queria partilhar uma coisa com você, meu irmão. Esses 2 anos à frente do cor masculino, eu cresci muito, principalmente como pessoa, né? Eu aprendi a lidar, a entender as pessoas, né? Então, essa missão que Deus lhe confiou é uma forma de te capacitar, meu irmão. Neste momento você está sendo moldado, a gente não percebe. É como a gente vinha conversando, Léo e eu, durante nessa sexta-feira, a visita, sexta-feira da Paixão, né? Que a gente fez a visita aos assistidos, fazendo a via sacra na casa de cada um, eu via conversando com ele nas ruas. Léo, essa coordenação, eu sinto que é um negócio assim, para mim, é um crescimento pessoal, íntimo com Deus. E eu lembro muito do que Madre Teresa de Calcutá falava, né? Ela disse uma vez que no final você descobre que é tudo entre você e Deus. Aí eu fico perguntando assim, quando que ela teve essa reflexão, essa luz, né? Essa revelação? Eu acredito que deve ter sido no final da vida dela, que ela deve ter se dado conta de que no final, né, você descobre que é entre você e Deus, nunca houve outras pessoas. Tudo bem que ela fazia as outras pessoas é porque ela amava a Deus e via Jesus no seu próximo, aprendeu a amar as pessoas assim. E quando a gente faz o bem para o próximo, a gente está, na verdade, crescendo, né? Parece que a gente está fazendo bem para a gente mesmo. Verdade. Então essa coordenação é uma coisa, para mim, é muito íntima, muito pessoal. E é interessante, vocês falando assim, eu vou dizer que eu tive uma experiência muito gratificante através do COR. Eu fiz o COR já tem bastante tempo, né? E assim, foi um movimento que me fortaleceu muito, mas muito mesmo na caminhada. O senhor até hoje está no COR. É verdade. E esse ano, né, a gente teve a alegria de resgatar o COR masculino lá na paróquia, né? Foi agora, tem pouco tempo, não tem nem tanto tempo. Chegou assim. A ficar parado por quanto tempo o COR masculino? Ficou parado anos. Aí voltou este ano. Voltou esse ano, né? E estamos crescendo aos poucos, mas essa questão, Guilherme, de você assumir esse compromisso com Deus, realmente é o que é entre você e Ele, porque você vai ver que Ele vai te conduzindo e Ele vai te fazendo crescer, né, com Ele. E é um serviço, né? Cada sim que nós damos para Deus, Ele vem nos capacitando. Muitas das vezes a gente acha às vezes a gente se acha até não merecedor, né, de estar ali, mas se você acolhe
aquilo que Deus colocou para você como missão, você vai ver que Ele vai te levar, Ele vai te conduzir da melhor forma, a fim de que quanto mais você se abrir, quanto mais você se entregar a Ele, mais frutos Ele vai gerando, né, na sua vida, na sua missão. E aí quando você vai vendo tantas coisas acontecerem, né, e tudo é entre você e Ele, porque é para Ele, essa é a verdade. Aquilo que de bom que nós fazemos para os nossos irmãos, para aqueles que se aproximam de nós, é para Deus que a gente está fazendo, né? Não é para o meu crescimento que eu hoje sou o diácono ordenado da igreja. O diácono, ele é aquele que é servidor, né? Eu sou um servo, estou ali para auxiliar ao povo de Deus, estou ali para auxiliar o sacerdote naquilo que for necessário, né? Mas isso só aconteceu, eu vou dizer para você, que foi um caminhar de vários sim a Deus, sabe? Deus sempre me chamando. Voltamos para o tema, né? Vinde a mim. Deus sempre me chamando. E às vezes eu também olhava e me via cansado, né? E eu falava, para onde que eu vou? E a certeza é que só Ele tem, né, palavras de vida para fim de me dar ânimo e alegria no caminhar. E essa proximidade é o que nos faz crescer com Ele, essa intimidade com Ele. E a gente só vive essa intimidade, essa proximidade no momento que a gente assume um compromisso com Deus. Eu vou partilhar aqui com vocês o que eu estava partilhando para os jovens no avivamento que teve agora em Santana de Itaúna, em São Gonçalo, e que foi uma palavra que lançaram para mim no retiro há muito tempo atrás, para as coisas de Deus. E essa palavra ela é muito eficaz, que diz assim: quem se arrisca se compromete, e quem se compromete se estabelece na presença de Deus. Se você assume um compromisso com Ele, você se estabelece na presença dEle, porque você já não quer mais sair dali, né? E por todas as situações que vêm acontecer, você, com esse compromisso com Deus, você não quer se afastar dEle, você não sai da presença dEle, porque você sabe que o chamado é constante, né? E para Deus a gente não diz não. Essa é a verdade. Para Deus a gente não diz. Acho muito importante a gente dizer o sim. Eu acho que isso é que é o principal. A gente tem que parar de se preocupar como e por quê. Como que eu vou fazer isso? Por quê? Não tenho capacidade. Diga o seu sim, né? E dê o seu melhor para Deus. Dê suas mãos, suas pernas, sua boca, seus ouvidos, seus olhos. Se dê para Deus e que Ele se entregue e Ele vai fazer e acontecer. Não se importa com como, né? Apenas diga o seu sim. E você sabe que eu quando eu oro, eu vez em quando eu digo para Deus, não permita, Senhor, que eu morra sem antes ter feito tudo que o Senhor quer de mim. Não importa se eu vou morrer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, 50, mas que eu não morra sem cumprir tudo que Ele tem para mim. Amém. E partilhando a palavra sobre a leitura de hoje, né? Essa leitura, meu irmão Diácono Alberto, ela também tem tudo a ver com o tema de hoje. Eu estava olhando aqui, meditando, né? Esta passagem de Atos dos Apóstolos, que nos leva a meditar sobre a obediência, né? E no tema, né, tem uma parte lá que fala sobre a minha doutrina, né, sobre a doutrina de Deus, ou seja, aqueles que são obedientes ao Senhor. Nós vemos aqui que os apóstolos, eles eram perseguidos, né? Eles já tinham sido presos, como o nosso irmão Guilherme falou, soltos por um anjo. Eles sabiam que a proclamação do Evangelho poderia custar a vida deles, mas em nenhum momento eles temeram, né? O anjo soltou, só que quando o anjo foi soltar eles, chegou e falou: voltem lá no templo e continuem a pregar, continuem a fazer o que vocês estavam fazendo. E eles obedeceram. Nós temos aqui sumos sacerdotes na época que eu diria que são muito parecidos com os dias de hoje aqui, né? Aqueles que nos representam lá em cima, né? Que hoje em dia, você olha aqui os sacerdotes, eles queriam tanto controlar a população que eles não queriam que eles fossem considerados culpados pela morte de Jesus, quando na verdade eles colocaram Jesus naquela cruz, né? Todos nós sabemos por quê. Como o diácono falou,
Você assumir responsabilidades na igreja não é status você ser diácono, não é status você ser ministro, não é status você ser coordenador. Isso é um sim que você diz para Deus. E um sim que você diz para Deus é servir. Você vai servir aqueles pequeninos. Você vai renunciar à sua vida para estar servindo aqueles que precisam buscar a Deus. Essa é a função do diácono na igreja, do ministro e de um coordenador, né? Quantas das vezes que Guilherme vai querer fazer alguma coisa e não vai poder, porque vai estar envolvido no corpo. Já aconteceu. A obediência é interessante você estar falando, porque a obediência nas coisas de Deus e na igreja é tudo. Às vezes a gente fica tão preocupado, eu estava partilhando isso esses dias na paróquia, às vezes a gente fica tão preocupado com o protestantismo, mas o protestantismo mais perigoso é aquele que acontece dentro da igreja às vezes. É aquele que acontece dentro da pastoral, dentro do movimento, quando você não vive essa obediência, quando você quer viver a sua igreja individual, quando você leva o irmão, a irmã que está ali ao desânimo na missão, né? Quando você coloca uma palavra, porque você esquece que é o serviço para Deus, né? Esquece que as pessoas estão ali porque também deram o seu sim, né? E se colocaram à disposição. Uns são mais capacitados, outros nem tanto, mas o sim que o Guilherme, né, e que você que está aí dá para Deus, o meu sim não tem um peso maior do que o do outro, né? Mas Deus, se Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele quer que sejamos necessários, porque Ele, na verdade, nós sabemos que Ele não precisa de nós, mas Ele quer precisar e Ele quer nos usar. E às vezes essa questão da obediência, ela acaba sendo algo difícil de se compreender. E aí, quando você não é obediente naquilo que você foi chamado a fazer, né? Quando você quer ser mais de você, você acaba se tornando menos de Deus, né? Então a gente tem que deixar, por isso que a gente tem que deixar Deus direcionar, tomar conta e ser dócil, saber ouvir. E aí voltamos, né? Porque se nós recebemos a doutrina do Senhor Jesus, que é o que nos diz a palavra, nós também nos tornamos semelhantes a Ele, mansos e humildes de coração. E essa mansidão, essa humildade, ela nos faz obedientes, né? E precisamos disso, nós precisamos muito dessa obediência, né? Dessa maturidade, discernimento, de acolher aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que o Senhor veio para nos ensinar. Então acho que é um complemento, né? É um complemento. O tema com a palavra de Deus, que a palavra do Espírito nos trouxe, é eficaz demais, porque é assim que, como os discípulos, né, seguiram, nós também somos chamados a seguir. Com certeza. E a gente vê no final dessa leitura aqui que os sacerdotes ficaram furiosos com os apóstolos, né? Que mesmo sabendo do risco que eles estavam correndo, eles continuaram sendo obedientes a Deus. Eles queriam matar os apóstolos, eles queriam só um motivo, só que eles, porém, não queriam ser mal vistos pela população na época, né? E a gente vive isso exatamente nos dias de hoje. Quem é para servir a população está se servindo da população. Né? Nós temos uma iminência aí de greve geral, né? E o final desta passagem nos diz: obediência a gente deve a Deus. Exatamente. Não aos homens, né? Então que a gente tenha consciência do que vai fazer no dia de amanhã. Se eu sou um médico, será que vale a pena eu fazer greve e deixar que várias pessoas morram? Exato. A corrupção tenta invadir o coração do homem, né? E às vezes os propósitos, eles também são distorcidos. Então esse discernimento constante na nossa vida, ele se faz necessário, porque na medida que a gente não avalia algumas coisas, a gente pode correr o risco de dar um contra-testemunho da nossa fé, e isso é prejudicial para nós, essa é a verdade, porque para Deus, gente, Guilherme, Leonardo, para Deus não existe máscara. De nada vale eu estar aqui falando para vocês, partilhando da palavra com vocês, falando tanto da palavra de Deus, se eu não aplicar isso no meu dia a dia. Eu vou dizer para vocês, eu não sou uma pessoa perfeita, não sou santo, mas o que
eu procuro colocar no meu coração que eu preciso buscar a cada dia melhorar, né? Tenho meus defeitos, meus temperamentos, minhas fraquezas, como todo mundo tem. Mas eu preciso ser autêntico na minha fé, no meu testemunho, no meu modo de vida. Então, muitas das vezes eu posso não agradar por aquilo que eu vou falar. Eu tenho lá o meu Facebook, tem uma infinidade de pessoas ali, e às vezes eu faço uma postagem que realmente desagrada a muitos amigos meus que não vivem a mesma realidade que eu. Por exemplo, a realidade da Igreja Católica. Ninguém é obrigado. Deus nos fez livres, desde o primeiro momento, livre-arbítrio, né? Ou eu escolho a Deus ou eu escolho o mal, o demônio. Não tem meio termo, né? Ou eu sou quente ou eu sou frio. Não existe morno. E aí a gente não pode, diante disso, se calar. Então, às vezes, quando eu vejo alguma situação, às vezes, quando eu vejo que tem algo mascarado, manipulado, eu vou ali no meu Face tentar levar aquela luz, que é o que eu faço no meu dia a dia, na minha casa, né, no meu ambiente onde eu trabalho, aonde quer que eu esteja, eu tenho que dar o testemunho. E também, às vezes, na mídia social é importante a gente, né, se manifestar. E aí você corre nesse risco do que você falou, você não vai agradar. Mas você tem que falar o que a doutrina te chama a defender, né? A apologética é o que nós somos chamados. Como discípulos, somos chamados a sermos discípulos verdadeiramente, e esse discipulado ele só acontece através do nosso testemunho e do discipulado missionário, que eu tenho que abraçar a missão, né? Então, assim, é um complemento de coisas. Você não pode ser um discípulo, por exemplo, sem missão, né? Então é importante você descobrir os propósitos de Deus na tua vida, buscar esse propósito e a partir disso você seguir fiel ali no testemunho. E esse testemunho, às vezes, ele se faz necessário quando muitas das vezes as pessoas vão tentar calar você diante daquilo que é essa verdade a ser vivida, que é o próprio Senhor Jesus. Amém. Bom, meu irmão, a gente está até atrasado 5 minutos aí para apoio, né? Eu vou pedir ao diácono aqui uma outra canção, né? Mas eu vou já iniciar o apoio e vamos voltar, né, com um louvor que o diácono vai pedir. Desde já eu quero agradecer também ao meu irmão Ildinei, né, que pediu oração para a família dele. Sim. Né? E no final de semana, no final do programa, quer dizer, não vai ser esquecido, tá bom, meu irmão? Vamos para o apoio cultural já. Voltamos com o Evangelho, né, nosso terceiro bloco, que a gente fala de ápice do programa, né? Tá certo. Amém? Eu sou teu Deus, nunca te deixo só. Confie em mim, deixa eu te tocar, deixa eu te curar, pois te amo tanto, tanto. Tu és meu, somente meu. Te deixo só. Confie
não te perturbes mais. Tua fé te salvou, vai em paz, vai em paz. Confie em mim, deixa eu te tocar, deixa eu te curar, pois te amo tanto, tanto. Tu és meu, somente meu. Ponho minhas mãos jogadas em teu coração, derramo sobre ti o meu espírito, somente. E o mais então farei. Toma ânimo, eu sou teu Deus. Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Nessa canção, Mãos Chagadas, né, de Ítalo Vilar. Sim. Foi um pedido especial do nosso amado diácono. Tudo dentro, né, da palavra de hoje, né? Com certeza. Né, então, sem delongas, né, diácono, eu convido o senhor, né, a fazer essa leitura do Evangelho. João 3, 31 a 36. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra, fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, meus amados, é justamente aquilo que nosso irmão Guilherme estava falando, né? Essa é a responsabilidade que nós temos do testemunho, né? Se seguimos a Cristo, nós devemos dar o testemunho verdadeiro de Deus. Se somos, né, pertencemos a Ele, o Espírito Santo irá falar através de nós, e nós não podemos limitar essa ação do Espírito Santo que tanto nos direciona, a fim de que sejamos cada vez mais de Deus. Por isso Deus entregou seu Filho amado, né? E a Ele tudo confiou. E o Senhor, Ele nos deixou essa missão, que nós, como filhos amados de Deus, não podemos rejeitar, né? Porque se seguimos e temos o propósito de alcançarmos a coroa da justiça que o Senhor reservou para cada um de nós, o nosso testemunho precisa ser fiel. E por isso, para que o nosso testemunho seja fiel, a gente tem que permanecer em Deus. Não podemos rejeitar a vontade dEle, aquilo que Ele preparou para que vivamos, diante das coisas do alto. Cada vez mais devemos anunciar as coisas do alto, buscar as coisas do alto e seguirmos nessa confiança, né? Porque é o que diz a palavra de hoje, né? Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Devemos tomar posse desse Espírito Santo que nos rege, que nos acompanha, e seguirmos no testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Precisamos aceitar esse testemunho e falarmos, proclamarmos a todas as nações. Quem tiver ouvido, que ouça. Deus é verdadeiro. Deus, Ele não quer o nosso mal. Deus, Ele só quer o nosso bem. E por isso Ele nos chama ao caminho da retidão, ao caminho da luz, da verdadeira luz, da justiça. E peçamos essa fidelidade, peçamos essa sabedoria, né?
confiante de que Ele irá nos conduzir, Ele irá esquadrinhar os nossos passos nas veredas dele, naquilo que Ele quer. E se vocês não falarem nada, só eu vou falar nessa partilha. Bom. Então, assim, precisamos viver essa fidelidade. Eu tenho o testemunho do Padre Fábio, que eu não lembro qual é, mas ele fala, né? Porque as pessoas às vezes elas querem tirar a gente do caminho porque elas acham que o que nós vivemos é errado. Vocês, né? Vamos falar assim, vocês católicos, né? São caretas. Por que o sacerdote ele tem que ser celibatário, ele não pode casar, né? Por que o matrimônio é indissolúvel? E aí ele fala, né? Essas regras são para nós que vivemos essa doutrina. Foi uma escolha, né? Ser de Deus é uma escolha. Ele se alegra quando escolhemos a Ele, mas é uma escolha. Essa liberdade, a perfeição de Deus é tão grande que Ele nos deixa livre. Mas a partir do momento que nós fazemos essa escolha por Deus, aí voltamos àquilo que a gente estava falando do compromisso. A nossa aliança com Ele não pode ser desfeita, né? Devemos selar essa aliança num elo permanente ali, que nada pode quebrar. Sempre que venhamos talvez a nos perder no caminho, voltamos também àquilo que falamos no início, devemos nos reconciliar através da misericórdia dele, né? O cansaço, é o que eu falava, o cansaço ele é gerado pelo pecado na nossa vida. Mas se olharmos para toda a trajetória do Senhor Jesus, iremos ver quantos corações cansados Ele encontrou na estrada. Foram tantos corações que Ele encontrou na estrada e Ele aliviou verdadeiramente ali. Olhamos para a samaritana, né? Aquela mulher que se escondia da maioria das pessoas, ela ia no poço no horário já de sol escaldante, a fim de que não encontrasse muitos ali que pudessem condenar, sei lá, o que ela tinha em seu coração, mas o Senhor sabia, e por isso justamente naquele horário Ele foi no poço, e Ele foi no poço para ali dar a ela a água da vida. O Senhor Ele quer te dar essa água da vida, e por isso Ele te chama, vinde a mim, né? Olhamos para tantas outras figuras importantes que a gente vê na palavra de Deus, né? Olhamos para Zaqueu, que correu, um publicano, cobrador. Quantos olhares de condenação Zaqueu não teve que suportar no dia a dia na vida dele? Mas ele não era visto com bons olhos por muito, mas ele buscou essa reconciliação, essa misericórdia. Por isso ele correu para ver o Senhor, e ali naquela corrida ele soube ouvir também o vinde a mim. E ali o Senhor, a salvação entrou na casa de Zaqueu. E Zaqueu, quando ele subiu naquela árvore, a gente não pode esquecer o motivo, né? Ele era baixinho, então Exatamente. Com certeza ele foi zoado. Com certeza, o povo com certeza, né? ficou zoando, ele estava ali em cima, né? Exatamente. Mas Jesus viu o esforço dele, né? O Senhor Ele te vê, o Senhor Ele nos vê, né? E Ele sabe do nosso cansaço. Então assim, o centurião, né? Quanto que o centurião deve ter buscado a cura para aquele servo? O cansaço que já tinha tomado no coração dele, mas ele ali soube recorrer ao Senhor Jesus, buscando a cura daquele servo fiel. Ele foi de encontro ao Senhor, enfrentou também a rejeição de muitos, mas ele, acima de tudo, ele reconheceu a autoridade do Senhor. Ele reconheceu que Deus é verdadeiramente Deus, e ali ele alcançou aquela cura. Então, como diz a palavra de hoje, nós devemos de fato aceitar, né, o testemunho que o Senhor nos deixou, os propósitos de Deus na nossa vida se cumpram, né, e vivermos essa entrega tal como Ele viveu. Devemos acreditar verdadeiramente nele, porque só acreditando nele que nós iremos alcançar a vida eterna. Busquemos as coisas do alto, né, busquemos cada vez mais viver essa verdade na nossa vida, independente do que algumas pessoas digam sobre a nossa doutrina, né? Algumas pessoas se incomodem com a nossa fé. Nós devemos e precisamos dar o nosso testemunho fiel, assim como os discípulos deram, né? Na humildade, né? no discernimento do Espírito Santo, mas sermos cada vez mais de Deus.
Amém. Eu gostaria de falar 3 coisas aqui. Primeiro é o que o Diácono tá falando, já comentou 2 vezes, né, que o pecado nos causa cansaço. E além de nos causar cansaço, o pecado ele não nos traz satisfação alguma. E isso é uma ilusão que muitos adolescentes vivem. E eu falo por experiência própria, porque eu, apesar de ser católico praticante desde cedo, isso não me impediu de ser um adolescente normal e fazer muita besteira também. E muitas vezes eu achava que aquilo que eu fazia quando eu tivesse a idade que eu tenho hoje, eu estou com 31, eu achava que a essa altura eu ia pensar, lembrar da minha adolescência e ia sentir uma satisfação do tipo, pelo menos eu vivi, né? Vivi, fiz acontecer, e não me traz satisfação nenhuma, me traz um vazio enorme as besteiras que eu fiz. Então o pecado não causa só cansaço, né? Causa uma insatisfação muito grande, uma ilusão que eu fico muito triste, que ataca, eu acho que principalmente os adolescentes, que quando não tem orientação na igreja, né, na religião, eles fazem muita besteira, e você vê o adolescente fazendo besteira com satisfação, com aquela vontade de fazer, né, e achando que um dia ainda vai se orgulhar daquilo ali, que vai olhar para trás e pensar, pô, eu vivi, né? Que nada. Quando a gente cresce, amadurece, a gente só se arrepende das besteiras que a gente fez. E outra coisa também que eu queria comentar, foram 2 coisas que eu me lembrei. Com relação à responsabilidade que a gente assume na igreja, isso me fez lembrar, certa vez eu estava conversando com um primo, esse primo estava para se tornar pastor na igreja evangélica, e eu perguntei, a gente conversando em aquela intimidade de primo, né, numa boa, e eu perguntei a ele, eu falei, poxa, muita gente diz isso, mas eu estou te perguntando aqui numa boa, como um primo, um irmão. O que eu vejo muitos jovens que vão para a igreja evangélica e depois começam a cogitar a possibilidade de ser pastores, muitos se tornam tal. E eu perguntei por quê. Eu era bem jovem ainda na época, e ele me respondeu de uma forma bem inusitada. Ele olhou para mim e falou simplesmente assim, porque se você não dá para a obra, e balançou a cabeça. Ele só respondeu isso. Só que eu entendi o que ele falou, apesar de ter respondido assim dessa maneira, né? E hoje eu entendo melhor ainda. De fato, Deus nos chama e nos chama a trabalhar, né? Me faz pensar muito que a vida não é só prosperidade. Jesus nunca prometeu isso, né? Prosperidade financeira, pelo menos. Não, ele disse que a gente ia sofrer mesmo, sermos perseguidos, mas a prosperidade espiritual, né? A satisfação de servir a Deus, isso é o que te traz satisfação verdadeira. E uma coisa também, só para finalizar, uma coisa que eu aprendi esses dias, e que é uma coisa muito forte que me disseram, é que a coisa que mais incomoda no mundo, me perguntaram, você sabe qual é a coisa que mais incomoda no mundo? É a verdade. E não foi nem incomodar a pessoa, a palavra que a pessoa usou foi magoar. Você sabe o que mais magoa no mundo? É a verdade. Eu parei para pensar nisso, eu falei, caramba, né? E não é que isso é verdade, né? O que mais incomoda, o que mais magoa é a verdade. E Deus é a verdade, né? O caminho, a verdade e a vida. E também nos ensina a denunciar, né, as obras do mal abertamente. Então a gente, com a mansidão de Cristo, devemos denunciar as coisas erradas que existem por aí. E quantas pessoas a gente vê se incomodando com a verdade, como esses fariseus aí mesmo, né, sacerdotes, eles se incomodavam com a verdade de Jesus. Eles não tinham argumentos para contestar Jesus. Eu acho que no fundo sabiam que ele estava certo, sentiam, mas não queriam admitir. E muitas vezes na nossa vida também a gente ouve umas verdades, né? Que às vezes a gente deveria até se calar, mas a gente ainda quer retrucar ainda com a pessoa. Isso é muito complicado. Mas quem age conforme a verdade se aproxima da luz, né? A verdade às vezes acaba até com uma amizade, né? Quando você acaba fala... com qualquer coisa, né? Casamento, tudo. Mas é necessário. Você estava falando aí, né, dos adolescentes. A gente está vendo aí uma realidade, né, sobre
esses casos aí. Eu não estou aqui julgando, condenando ninguém, né, sobre esses suicídios, esses fatos que estão aí acontecendo com a nossa juventude. Mas, gente, o jogo é o mal, mas existe uma doença muito maior por trás, né? Porque para chegar nesse nível dessas coisas que a gente está vendo, vários fatores acho que estão contribuindo para que os adolescentes vivam essa realidade, né? Acho que a liberdade talvez exagerada, a falta de diálogo acontece em algum lugar. Eu tenho filhos pequenos e é muito difícil você educar, né? Porque se você não estiver ali do lado, quem vai educar é o mundo. E aí, se você não falar a verdade para o seu filho ou para sua filha, ele vai crescer iludido, sem saber. E aí ele vai acreditar em qualquer coisa que digam para ele, porque você mesmo não disse aquilo que era para você falar, né? Então, esse carinho que nós, pais, temos com os nossos filhos, é o mesmo carinho que Deus tem. Deus, ele nos alerta para aquilo que é mal e fala, não vai para ali, porque se você for para ali, você vai se machucar. E aí, muitas das vezes, a gente não quer fazer isso, né? A gente prefere silenciar, a gente prefere guardar, a gente não quer magoar, e aí você não fala e vem outro que vai falar o contrário. E aí já era tarde, não dá para você consertar, não dá para você corrigir, porque já aconteceu. Então, é um caminho sem volta. Graças a Deus, por Ele, pelo amor dEle, nós temos uma segunda chance. E por isso... Ele sempre nos chama. Então nós também precisamos viver isso. Às vezes a gente deixa de fazer. O profetismo, ele é necessário na vida de todos os cristãos, né? Nós somos chamados a sermos profetas. E hoje, no nosso mundo atual, se faz muito necessário esse profetismo. Precisamos denunciar aquilo que corrompe, aquilo que tira a paz e a graça, que nos tira da presença de Deus, aquilo que engana. A gente não pode se calar. E o Senhor, ele está conosco, Ele nos dá essa força, Ele é a nossa voz naquilo que é preciso, né? Então, tomemos posse dessa palavra que Ele nos traz hoje e sigamos firmes, né, nesse propósito, Senhor. Amém. Eu vou fazer uma partilha rápida, né, que a gente já estourou aqui também o terceiro bloco. Esse evangelho me chama muita atenção, né? E ele também tem a ver com o tema de hoje, meu irmão. Por que ele tem a ver com o tema de hoje? Deus nos fala aqui das coisas que vêm do alto, né? E das coisas que vêm da terra. O que ele nos mandou do alto? Jesus, ele nos trouxe amor, ele nos trouxe misericórdia, caridade. Jesus, ele veio para servir. E ele diz aqui bem claro, né, que aquele que ama o Filho, ele entregou tudo em sua mão. Então ele pede para que nós sigamos o seu Filho. Então, a partir do momento que nós fazemos o que nós estamos fazendo, que estamos renunciando às nossas vidas para servir, né, nós estamos realizando a vontade do Senhor, né? E ele diz bem claro aqui também sobre as coisas da terra, né? Aquilo que vem do céu está acima de todos, né? E aquilo que é da terra, dinheiro, sexo, drogas, né? Tantas coisas que vão totalmente de encontro com o que o evangelho prega, né? A corrupção, né? A prostituição, tantas outras coisas. Isso é da terra. Isso é da terra. Até a nossa preguiça, a nossa falta de tempo para vir para a igreja, isso é coisa da terra. Jesus Cristo não tinha preguiça. Jesus Cristo orava, jejuava de forma incessante. E a gente? E nós? A gente, para vir numa reunião de 1 hora, a gente reclama. Eu estou cansado, acabei de chegar do trabalho, eu não vou. Para ir a uma adoração, não vou. Pô, minha obrigação é de ir só à missa, eu não vou à adoração, eu não vou adorar. Mas é engraçado, sabe o que é, meu irmão? Que quando nós estamos com dor de barriga, quando nós estamos desempregados, a nossa família está desmoronando, a gente adora. Verdade. A gente adora porque a barriga está doendo, a gente quer pedir, né? Então, a gente larga as coisas da terra a hora que nos convém. A hora que nos convém, a gente deixa de ser mundo, né?
e passa a buscar as coisas do céu. Aí a gente busca Jesus, a gente busca o Pai quando está precisando, né? E é uma coisa que nós devemos deixar de fazer, né? Nós devemos buscar a Deus incessantemente para que Ele nos guie, para que Ele torne o nosso jugo suave e leve, né? Assim como o tema do programa. Meu irmão, qual a próxima música para entrar no próximo bloco de O avisos? Senhor é o meu pastor. Senhor é o meu pastor, do CD da Alberto Araújo. É isso aí. Amém, meu irmão. Vamos lá para o apoio cultural que a gente está atrasado. Venha eu passar, não tenho o que temer, pois tenho em quem confiar. Ele me livrou do mal com seu forte bastão, em minha vida derramou graça e unção. Pode me bater, pois seguro estou e devo ser fiel e agradecer por tudo que me reservou. Mesmo que barreira possa eu encontrar, estou certo de que vencerei. Mesmo se o meu corpo se enfraquecer, nas mãos do meu Senhor irei me amparar. Ele me conduzirá por rios de alegria, em seus verdes prados Ele faz-me repousar. Minha fronte vem marcar
Boa tarde, ouvintes da Rádio Aliança. Voltamos com Irmandade de Colores para o nosso último bloco, né? Parte dos avisos, da oração, né? Então, iniciando aqui esses avisos, nós temos aí neste final de semana, agora no sábado agora, após a missa de 20 horas, nós temos um festival de cachorro-quente promovido pelo Cor Feminino, né? Que legal. Custa R$3, se eu não me engano, eu não estou com o convite aqui, mas custa R$3 com direito a um copo de refrigerante, né? Terça-feira, nossas reuniões do Cor Masculino, né, Guilherme? Com certeza, terça-feira, nossa reunião, mesmo dia, mesma hora, 8 horas da noite, aqui no Salão da Igreja. Eu queria puxar o gancho, aproveitando que você falou aí do evento do Cor Feminino, falar também do evento do Cor Masculino, que vai acontecer no sábado, sem ser esse agora, o outro, dia 6 de maio. Dia 6 de maio, o Cor Masculino vai estar com a sua tradicional barraca de salsichão aqui em frente à paróquia, né? E não só salsichão também, mas refrigerante, guaravita, água, a gente vai estar aqui. E será durante todo o dia, a parte da manhã, da tarde, da noite. Pessoal toda a comunidade, na verdade, está convidada a ir lá. E, claro, não só para comer um salsichão, mas conversar um pouquinho com a gente também, conhecer a gente. E, como eu falei, nós vamos estar lá durante todo o dia. Pessoal, então, da catequese, né, os pais aí. Somente sábado ou sábado e domingo? Isso nós vamos confirmar ainda, mas por enquanto sábado é correto, né? Mas eu não vou me adiantar aqui. Mas sábado é certo, o dia inteiro lá, o pessoal aí da catequese, os pais, né, que trazem suas crianças, quiser fazer um lanche lá com a gente, pessoal que estiver indo à missa também, à noite, né, na hora da volta, não pode comer antes que vai comungar, né? E eu queria só chamar um pouquinho a atenção quanto a esses eventos que os movimentos e pastorais fazem todo ano, como um festival, festival de cachorro-quente que o Cor vai fazer, né? Cor Feminino. Isso. Às vezes um festival de cachorro-quente, a gente está fazendo, é praticamente um festival também que a gente está fazendo, né? Só que a gente já vai fazer do lado de fora, com os salsichões, e todos esses eventos assim, o Cor Jovem também, o Grupo Jovem fez um festival de tapiocas esse ano. Isso é feito com muito carinho, gente, e é muito importante, eu quero ressaltar a importância desses eventos assim, que a gente faz, nenhum dinheiro é retido para a gente, é tudo 100% para a igreja, né? E é através desses eventos que a gente faz, desses pequenos eventos que a gente faz os eventos maiores, os como retiros. A festa. Isso, não, mas além do retiro, né, a gente faz as festas de Santo Antônio, que está chegando aí, e Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro, né? Então é muito importante que todos participem, que é um dinheirinho um dinheirinho abençoado. E vocês podem ter certeza que sempre que vocês compram um salsichão, um pastel, um cachorro-quente, uma tapioca, vocês estão contribuindo, na verdade, com a igreja. Amém? Amém. Seguindo aqui com os avisos, né, sendo breve, para dar tempo da gente fechar com a oração. Segunda-feira, né, o diácono André acabou de mandar um convite aqui. Segunda-feira, 8 horas da noite, no Colégio Santa Terezinha, missa em homenagem a São Miguel Arcanjo, presidida pelo padre Antônio Aguiar. No dia 11, né, sem ser essa quinta, né, que está a confirmar ainda, né, a visita, a gente provavelmente vai ter visita semana que vem, mas sem ser a semana que vem, a outra já está confirmado também o nosso irmão, o músico Rodrigo Rivelino, né, o tema já definido, a gente vai falar sobre música e liturgia, e a gente pede também aí a ajuda também de todos, né, essa rádio vive de contribuição, né, o pessoal fica após as missas ali, o Gilmar, seu Edson, Maria José, seu Toledo, né? Então essa rádio vive da sua doação, meu irmão, aquela contribuição que você passa, deixa ali, a rádio vive disso, né? E falando em doação, sem deixar de esquecer também a nossa pastoral social, né? 1 quilo de alimento perecível para ajudar as nossas 90 famílias assistidas aqui da nossa paróquia,
tá bom? 1 quilo de alimento perecível, pode trazer na reunião, no movimento pastoral, pode trazer também após as missas, ou deixar com Dona Nancy. Eu passo aqui agora a palavra para o meu irmão. Essa pastoral, essa semana eu fui falar com o Francisco também, trazer uma bolsa para ele. O Fernando, que é o coordenador, né? Aí ele me falou, não, eu era o coordenador, agora não sou mais não, mas se quiser trazer pode me dar também, que eu dou um jeito aí. Então um abraço pro Fernando aí, que mesmo largou a coordenação, né? Mas a pastoral social não larga dele. Amém? Largou a coordenação, mas não larga a missão. Exatamente. Meu irmão Diácono Alberto Araújo, seus avisos? Olha, pode dar aviso, então eu vou fazer um pedido. Você aí que está ouvindo, se puder dar diácono. O diácono é cantor, compositor, né? Todos sabem. E eu estou participando de um tributo à música católica, foi um dos indicados. E está acontecendo uma votação para escolher o artista que vai estar levando o show lá para o dia 27, lá na quadra da tradição no Rio. Então, se você puder me dar esse apoio, votando em mim, a votação está acontecendo diariamente. Todo dia você pode ir lá e votar no seu artista preferido da música católica do estado do Rio de Janeiro. Aqui, representando Niterói e São Gonçalo, eu fui agraciado e estou muito feliz pela indicação já. Mas se você puder me dar esse apoio, é festivalchamajovem.com.br. Aí você vai lá, vê a minha foto, Diácono Alberto Araújo, vai estar só o nome do cantor, Alberto Araújo, e aí você me dá um voto lá, curtindo, né? E todo dia, até o dia 15, se for da vontade de Deus, eu vou estar lá cantando. Você também já se convidado para estar conosco. Um outro convite que eu quero fazer para vocês é no dia 29 de maio, nós lá na paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, vamos estar tendo o nosso aniversário de 2 anos do Terço dos Homens. Então, sinta-se convidado para participar conosco do momento de oração do Santo Terço, louvor e adoração. Nós estaremos recebendo nosso querido irmão Diácono Melquisedeque, vindo da Arquidiocese do Rio de Janeiro, e também o cantor Jadir Barcelos, que vai estar com a gente lá, conduzindo o louvor. Então vai ser uma noite de muitas bênçãos e eu convido vocês a estarem conosco no dia 29 de maio. No dia 13 nós teremos lá o Nossa Tarde com Maria também. Sintam-se também convidados para participarem conosco na nossa paróquia, paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, na Engenhoca. Lá é onde o diácono tem a provisão dele e está servindo a igreja lá. Então sinta-se à vontade, a casa de vocês, apareçam sempre que puderem. Também gostaria de pedir àqueles que quiserem conhecer a comunidade lá, né, vir participar com a gente da Santa Missa, estarem conosco lá nos movimentos, sintam-se também todos acolhidos. Tá? Muito obrigado mais uma vez, Léo, por estar aqui com você, Guilherme, e Deus possa fortalecer cada vez mais essa missão de vocês. E eu faço o convite ao vivo para o senhor retornar, compartilhar a palavra conosco. Como pode ver, a hora voou. Verdade. Só temos 10 minutos para fazer a oração e encerrar o programa. Né? Eu agradeço ao senhor. Quando tiver algum movimento pastoral que o senhor queira trazer, pode me indicar, pode falar com o Guilherme, que a gente marca direitinho. Pode deixar, então, que eu vou estar isso aí, o programa vezes. É para isso. E você, ouvinte, que chegou agora, de repente não conseguiu ouvir o programa do início, né? Eu convido você, meu irmão, a sintonizar novamente na Rádio Aliança no sábado, né? Que tem uma série de programas ao vivo, mas no horário das 16 horas é reprisado esse programa de hoje, né? Quinta-feira. Você também, meu irmão, eu convido a curtir a nossa página do Face, né? Irmandade de Colores, e se inscrever lá no YouTube, Irmandade de Colores. Faltam cerca de 25 inscrições para termos o nosso canal. Nosso objetivo, né, na gravação desse programa ao vivo, através da Rádio Aliança, é evangelizar. Né? Com tanta coisa ruim que deixam na internet, a gente busca deixar a palavra do Senhor, proclamar o Evangelho, não somente através das ondas da Rádio Aliança, como através da internet também. Né? A gente vai iniciar uma oração. Eu vou convidar o diácono para iniciar, mas antes vou colocar essa trilha só aqui. O nome do irmão que... Ildinei. Ildinei e tantos outros que estiverem ouvindo aí, que precisam do auxílio que vem do alto. O próprio Senhor, Ele nos diz: buscai as coisas do alto,
que Deus possa ir de encontro àquilo que está no teu coração. Deus possa ir de encontro com a mão poderosa dele, a fim de fazer com que aquilo que ele prometeu na tua vida se cumpra, né? Pedimos também aqui a oração, orando também nessa oração, um bebê chamado Bernardo, né? Que o Senhor possa abençoá-lo, possa dar a ele a cura necessária para que ele retorne para os seus familiares, né? E a alegria se faça presente na vida dessa família, e essas bênçãos sejam derramadas sobre cada um de vocês que tanto buscam, né? Na certeza de que o Senhor é aquele que opera maravilhas. Olhemos para Ele, que tantas curas operou, tantos milagres realizou, tantos pecados Ele perdoou. Ele é o Senhor de nossas vidas, Ele é o Senhor da tua vida. Você toma posse disso. Ele te ama e Ele vai ao teu encontro com seus anjos, te dá o auxílio necessário. Ele é aquele que escuta a tua oração, e na certeza de que Ele escuta a oração que sai do coração sincero. Tome posse disso que você tem de intenção, na certeza de que Ele já te atendeu. E após essa realização, siga fiel no testemunho do Senhor. Siga sempre confiando, nunca deixe a confiança de lado, porque Ele te abraça, e o abraço de Deus é um abraço extenso, é um abraço de amor, um amor eterno, porque a misericórdia dele é imensa, é imensurável, e Ele é o teu melhor amigo, meu irmão. Confie no Senhor, tome posse, se ampare nele, deixe que Ele seja o seu abrigo, deixe que Ele tome conta das suas preocupações, das suas necessidades, e deixe que Ele faça aquilo que é necessário. A vontade dele tem que prevalecer na nossa vida. Às vezes nós não compreendemos as coisas na hora, às vezes a gente não entende o porquê de algumas coisas, mas Deus sabe. Ele sabe de tudo aquilo que a gente vive, Ele sabe de todas as provações, mas Ele não desampara. Deus é contigo. Que o Senhor te fortaleça, que Ele te guarde, que Ele te ilumine a sua vida, os seus passos, que Ele ilumine a sua casa, a sua família. Se você vive um momento de desemprego, que Ele possa providenciar esse emprego na sua vida, que Ele não deixe você passar por necessidade. Se você vive um problema de enfermidade, que a cura, confie na cura, porque Ele é aquele que passa curando todo enfermo. Ele é aquele que faz o coxo andar, que faz o cego ver, que faz o surdo ouvir. Ele é o Deus do impossível. Ele realiza todas as coisas. Então sinta-se abençoado, você aí que está ouvindo, que a bênção de Deus possa repousar sobre ti, que ela possa tomar conta do teu coração, que seja um derramar abundante na tua vida. Então queria abençoar todos vocês que participaram conosco nesse programa e que ficarão, ouvindo a Rádio Aliança. Que a alegria do Senhor seja a vossa força, não só no dia de hoje, mas todos os dias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz. Amém, meu irmão. Eu agradeço também a todos os ouvintes. Eu agradeço a Deus pela presença aqui do diácono Alberto Araújo. Agradeço a Deus também pela presença do meu irmão Guilherme, que ele possa estar aqui de novo também semana que vem, que o diácono Alberto Araújo possa retornar. Agradeço por cada ouvinte. Espero que a palavra de Deus possa ter transpassado o coração daqueles que assim necessitam, dela, daqueles que assim a buscam e vieram buscar através do Irmandade Tricolores. Que o Espírito Santo possa ter realizado a obra de ter dado uma direção na vida de cada um de vocês ouvintes, tá bom? Semana que vem estaremos novamente no ar, às 17 horas, Assim que eu souber da confirmação da visita, eu posto na página do programa. E antes de encerrar o programa, você tem alguma coisa para dizer, Guilherme?
Não, eu queria só rapidamente, em oração, agradecer mais uma vez a Deus pela recuperação da minha tia Arilza. Esteve quase 6 meses internada. Essa semana eu a vi totalmente recuperada e foi uma alegria enorme que eu senti de ver a imagem dela no CTI definhando e de repente aquela pessoa totalmente recuperada, de pé, já em casa, graças a Deus. Então, e ela louvando a Deus, ela falou, ela testemunhou, é o poder de Deus. Então eu dou glória a Deus por isso, e que todos nós tenhamos compromisso, né, com a igreja e com Deus, por tudo que Ele faz por nós. Amém. Bom, agora um pedido do diácono Alberto Araújo, do CD dele, né? Nome sobre todo nome, Alberto Araújo, até que a Voz do Brasil nos separe. Deus de amor, Deus fiel, Conselheiro, Príncipe da paz, Fanuel, Emanuel.